Olá, que bom receber você aqui na nossa série de estudos, videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Este curso foi preparado com muito carinho e de maneira simples para que seja fácil no seu entendimento. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube, no site www.prtemistocles.com.br. Nesta palavra inicial, quero explicar que toda a simbologia, tipos e figuras no livro estão espalhadas por toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, como, por exemplo, as pragas do Egito, quando da saída do povo de Israel, lá como escravo. Estas mesmas pragas estão mencionadas também no livro do Apocalipse. Vou seguir uma linha que o próprio livro sugere. Não vamos criar maneiras especulativas nem interpretativas, mas caminhar na ordem que Cristo deu a João, ou seja, escreve as coisas que você está vendo. Vamos ver então o que João viu e o que João escreveu. Minha sugestão é que você faça as aulas semanalmente e leia o capítulo correspondente. Repita a aula sempre que precisar e faça anotações com perguntas. A cada capítulo, fecharei com um questionário com pequenas perguntas sobre ele, e sendo respondido e enviado sistematicamente para minha correção, no final do curso dos 22 capítulos, você receberá como certificado o meu e-book com o título Fim do Governo Humano sobre a Terra. Muito bem, muito bem. Vamos então entrar no capítulo 1 com toda a atenção para que a gente não perca nenhuma instrução, nenhum ensino, ok? Muito bem, o capítulo 1 está dividido em 3 aulas e cada aula possui 3 módulos. E no próximo slide eu vou estar explicando para você como serão esses módulos. A grade de aulas do capítulo 1 está dividida da seguinte forma. São 3 aulas, com 3 módulos em cada aula, sendo 9 módulos o capítulo 1. Na aula 1, no módulo 1, nós vamos estudar sobre a introdução. No módulo 2, a etimologia da palavra Apocalipse. E no módulo 3, finalizando a aula 1, a autoria do livro. Da aula 2, no módulo 1, vamos falar sobre o escritor do livro. No módulo 2, vamos falar sobre a mensagem do livro. E finalizando a aula 2, módulo 3, os destinatários. Na aula 3, no módulo 1, bênçãos do livro. No módulo 2, a divisão do livro. E no módulo 3, alguns comentários finais. E assim terminamos, então, a grade de aulas do capítulo 1. Então, no módulo 1, conforme vimos na grade, na aula 1, vamos falar sobre a introdução geral do livro do Apocalipse. O estudo do livro do Apocalipse para iniciantes tem como propósito apresentar um panorama geral do livro. Isso é importante desde já deixarmos claro isto. Com aulas de períodos curtos, porém objetivos, para aqueles que desejam conhecer este livro, que promete bênçãos a todos que sinceramente têm o desejo de aprendê-lo e de conhecê-lo. Ele será ministrado e explicado por mim através dos slides do PowerPoint, para tornar a compreensão mais acessível com pequenos resumos. Todo e qualquer comentário que você fizer, bem como perguntas, você poderá deixar lá no nosso canal mesmo do Pense Nisso no YouTube ou enviar pelo e-mail temistocles@prtemistocles.com.br. O livro do Apocalipse, ele tem aplicação para a nossa vida. Não é só um livro histórico, um livro de acontecimentos, mas ele é um livro abençoador. Mas também é um livro negligenciado pela grande maioria dos leitores da Bíblia. São muitas as desculpas para não lerem o livro, como, por exemplo, a desculpa de que é difícil interpretação.
Não se pode nem se deve aproximar-se deste livro magnífico com um coração apenas de interesse curioso. O livro do Apocalipse de Jesus Cristo é mais que um simples livro. É o livro que veio da eternidade para todas as pessoas. Portanto, vimos no módulo 1 a apresentação da grade, com os 9 conteúdos. Vimos também a importância do estudo deste livro, apesar de negligenciado, e vimos também o conteúdo simplificado, sempre com uma aplicação pessoal, porque isso nos ajuda a enquadrar a verdade em nossa vida pessoal. Ainda na aula 1, agora no módulo 2, nós vamos ver sobre a etimologia da palavra Apocalipse. Muito bem, a palavra Apocalipse. Vem em mente uma pergunta óbvia. O que significa? Porém, antes de abordar o que significa a palavra Apocalipse, eu quero conversar um pouco sobre o que não significa a palavra Apocalipse, porque esta tem sido o não conhecimento da definição da palavra Apocalipse é que tem causado grande confusão no meio do povo de Deus. O que não significa, então, primeiro, a palavra Apocalipse? Apocalipse não significa fim do mundo ou início de alguma catástrofe ou pandemia. É muito comum se ouvir em todos os lugares, quando se ouve de catástrofe, de guerra, de pandemias ou qualquer outro evento climático, as pessoas dizem: isso é o Apocalipse. Porém, desde já, quero deixar bem claro que a palavra Apocalipse não significa fim do mundo ou início de alguma catástrofe ou pandemia. Porém, qual é o significado, então, da palavra? Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação de uma verdade oculta, de uma mensagem guardada, mas que agora está revelada, anunciada, trazida à luz. Isto é muito importante, porque não se trata de eventos, se trata de uma verdade que estava no passado oculta, mas que agora foi liberada por Deus para que nós possamos entender. Convém dizer que existem duas palavras na Bíblia que têm o mesmo significado de revelação. A palavra Apocalipse e a palavra parousia. Tanto Apocalipse quanto parousia significam revelação. Apocalipse nós já vimos o seu significado. E parousia é revelação ou aparecimento de alguém ou algo. No uso bíblico, trata-se do aparecimento visível de Cristo Jesus quando de sua vinda, quando ele se revelará visivelmente ao mundo. Agora, muita atenção. Qual revelação foi feita no livro? Já que Apocalipse, a sua tradução é revelação, qual revelação foi feita no livro? Qual o conteúdo desta revelação que é importante que você e eu saibamos? Que conteúdo é tão importante para ser revelado? Vamos então ver esta resposta. A resposta está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: Revelação de Jesus Cristo. Este é o propósito principal do livro. Revelar a pessoa de Jesus Cristo como Redentor do mundo, conquistador do maligno e revelar a sua agenda de governo do seu reino milenar na terra. Apocalipse
não está aqui para revelar todos os eventos catastróficos que acontecerão por certo, mas o livro do Apocalipse está para nos dar a revelação de Jesus Cristo como ele é, como Redentor do mundo, como conquistador do maligno, revelar a sua agenda do governo e do seu reino milenar na terra. Isso é magnífico. Portanto, nesta segunda parte da aula 1, nós já vimos o seguinte: a etimologia da palavra Apocalipse, o que Apocalipse não significa, o conteúdo principal do livro revelado por Deus. Esse terceiro item é de suma importância para o leitor da Bíblia, o leitor do livro do Apocalipse. Quando abri-lo, saber que o conteúdo principal do livro, que precisamos conhecer a revelação, é com respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, na aula 1, estamos agora indo para o módulo 3, que é a última parte da aula 1, que trata da autoria do livro que vamos ver em seguida. Autoria do livro: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Apocalipse 1:1, primeira parte. É importante dizer, e está muito claro aqui, que Deus é o autor do livro. Foi pensado, planejado, programado lá na eternidade para ser revelado no tempo certo para você e para mim. Há um grande número de classes de interpretação do livro, mas todas as minhas afirmações e posições apresentadas nesta síntese do livro do Apocalipse foram atentamente feitas, procurando as respostas, muita atenção, no próprio livro ou nas escrituras em geral. Creio firmemente que é possível entender a complexidade do livro observando seu contexto anterior e posterior ao texto em questão, sem especulações e interpretações desnecessárias. Pequenas diferenças, mas que fazem grandes diferenças. E o que eu quero dizer com isso? Cada interpretação textual provoca um entendimento diferente do significado original. Porque o que nos interessa, de fato, não é ter opções de ideias, mas compreender qual é a ideia original de Deus ao revelar o livro do Apocalipse ao seu Filho primogênito, Jesus Cristo. E isto é de suma importância para nós. É um livro complexo, desafiador, porém profético. E é claro que o livro do Apocalipse sempre foi desafiador, complexo e polêmico para aqueles que se aproximam dele na leitura e o classificam como difícil quando não se alcança um entendimento e, como muitos fazem, deixam de lado esta preciosidade divina. Não se pode esquecer a tônica principal que Jesus deu quando classificou o livro do Apocalipse de as palavras desta profecia. Portanto, nunca se esqueça que, acima de qualquer referência a eventos finais proféticos que o livro foca em seus 22 capítulos, tenha sempre em mente que num livro profético, os eventos de calamidades são de importância secundária,
pois o propósito final da profecia é fazer o povo se voltar para Deus, a quem um dia deram as costas. Muito bem, terminamos então a primeira aula, abordando vários assuntos importantes que vamos em seguida recapitular. E recapitulando, falamos o seguinte: não deixe de ler o capítulo correspondente de cada aula durante a semana. E pode estar certo, pode estar certa, de que vou frisar isto constantemente. Também repita quantas vezes for necessário as aulas para melhor entendimento. Faça o questionário de cada aula e envie as respostas para o meu contato, para revisão e para receber um e-book no final de todas as aulas do livro do Apocalipse. Preparei então um questionário para cada aula que nós tivemos aqui juntos. Algumas com 4 perguntas, algumas com 1 pergunta, outras com 5 perguntas. O questionário da primeira aula tem 5 perguntas. A primeira pergunta: qual o propósito do nosso curso básico do Apocalipse? Por que o livro do Apocalipse é negligenciado pela maioria dos leitores da Bíblia? Terceira pergunta: o que a palavra Apocalipse não significa? Quarta pergunta: qual a definição correta, então, da palavra Apocalipse? E a quinta e última: qual o propósito do livro do Apocalipse? Muito bem, chegamos ao fim da primeira aula da série de videoaulas de síntese do livro Apocalipse para iniciantes. Eu sou o professor Temístocles Santos, estive com você nessa primeira aula do canal Pense Nisso, do site www.prtemistocles.com.br. Então, te aguardo para a segunda aula na semana seguinte. Até lá!